Indo aqui, no dia 18/8, o XP Properties, que é o XPPR11, administrado pela Vortex, gerido pela XP, fundo que tem 61.991 cotistas, anunciou que o fundo vendeu 2 conjuntos, que dão 759 metros quadrados, no edifício iTower, que fica em Alphaville, praticamente capital de São Paulo, quilômetro 23 da Castelo Branco, praticamente São Paulo, por 7,5 milhões. Quer dizer, praticamente São Paulo, mas não é São Paulo, tanto que tem uma vacância muito maior do que nas principais regiões de São Paulo. É uma região afastada, é uma região, como que fala? De subúrbio, né? Por que eu estou falando isso? Barueri, Alphaville, foi o primeiro Alphaville do Brasil, foi lá. Esses condomínios horizontais, só de caixa, só de casas, o condomínio é fechado, tem um portão, só pode entrar quem é anunciado e tal, e as casas em si não podem ter muro, portão, igualzinho aquilo que a gente vê em filme americano, e hoje esse conceito está espalhado pelo Brasil inteiro. Todo mundo já deve ter visitado algo parecido, Alphaville, Dama, várias outras empresas parecidas. E nos Estados Unidos, quem mora nesses lugares, né, dizem que essas pessoas moram nos subúrbios, ou seja, a ideia por trás disso é morar afastado do grande centro, realmente, numa região calma, afastada do burburinho da cidade, do agito da cidade. Então, Alphaville é muito perto de São Paulo, mas é bem afastado do centro comercial de São Paulo, certo? Então, voltando ao fato relevante do XPPR, o fundo vendeu os conjuntos por 7,5 milhões, o valor foi pago diretamente na conta da securitizadora e diminuirá a alavancagem do fundo. Então, ao invés do dinheiro passar para o caixa do fundo, já foi direto para a securitizadora para abater parte da dívida do fundo, certo? A venda gerou um prejuízo de quase 15 centavos, 0,149 por cada cota. Os imóveis estavam vagos, gerando custo ao fundo, portanto, a gestão considerou melhor vender e reduzir a dívida que onera o fundo. A vacância do XPPR diminui de 47% para 46%. Então, sabe aquela alavancagem que tem o tal do carrego positivo? Neste caso aqui, o carrego está negativo. Principalmente, vamos novamente explicar esse conceito. O que é o carrego positivo? Eu compro um imóvel, ele tem um contrato de locação. Então, eu sei calcular o cap rate dessa operação, certo? Eu compro um imóvel por 100 e que me gera 8 por ano de aluguel. Então, cap rate, que é uma conta igual à do dividend yield, só que lá no mercado imobiliário, cap rate é 8. Eu paguei 100, recebo 8% é o cap rate dessa operação. Parte desse contrato de aluguel, eu cedo para uma securitizadora emitir um CRI. Quanto vai custar o CRI? Vai custar IPCA mais 7% ao ano, por exemplo. E o contrato de locação é reajustado pelo IPCA. Então, maravilha, eu tenho uma dívida que tem um carrego positivo. Por quê? Eu tenho uma entrada que é 8% ao ano reajustado pelo IPCA e tenho uma saída que é 7% ao ano reajustado pelo IPCA. Então, sobra um ponto percentual. O carrego dessa dívida é positivo. Se os prazos são iguais do contrato, os indexadores são iguais e tudo mais, essa dívida, exceto por um evento de crédito, de eu não receber o aluguel, essa dívida vai ter sempre carrego positivo, certo? Agora, se os indexadores são outros, ou se o imóvel não gera aluguel, então, o carrego pode ficar negativo, o custo da dívida pode ficar maior do que o faturamento que aquele imóvel me gera. No caso desses dois conjuntos do XPPR, além de não gerar faturamento, gera custo, certo? Que é condomínio e tributos, IPTU e tudo mais. Então, o carrego estava, obviamente, negativo, está negativo no XPPR, de tal forma que o gestor entendeu que vale mais a pena vender um imóvel, mesmo que seja com prejuízo, e diminuir a dívida. Então, ele diminuiu a saída de caixa do fundo para carregar os imóveis, né, ficar pagando aluguel, ficar pagando condomínio e IPTU dos imóveis vazios, e ainda com esse dinheiro diminuiu, abateu um pouquinho da dívida do fundo. Melhor do que estava? É melhor do que estava. Agora, a situação do fundo é, de fato, muito, muito, muito ruim, e eu tenho
feito questão aqui de falar sobre alavancagem, explicar aquilo que eu dei o nome de alavancagem especulativa e a não especulativa. Então, qual que eu considero que não é especulativa? Essa que eu falei em que as características casam. O contrato é atípico de 10 anos, então eu emito um CRI que vai vencer em 10 anos. O contrato é reajustado pelo IPCA, então eu emito um CRI que também é reajustado pelo IPCA. Mais casado ainda quando o CRI ele é atualizado pelo IPCA anualmente, e não uma vez por mês, certo? Então essa é uma alavancagem que eu considero não especulativa. E qual que é especulativa? Quando eu tenho um CRI, por exemplo, com prazo de 10 anos, lastreado em contratos típicos que vencem em 5 anos ou em 3 anos, ou simplesmente lastreado numa operação de compra e venda a prazo, às vezes não é nem no contrato de locação. Então aí eu tenho uma especulação. E se tiver descasamento de indexadores também, né, ela acaba se tornando mais especulativa, menos conservadora. Então, no caso da alavancagem do XPPR, é uma alavancagem especulativa e quando a gente especula, quando o cenário é a favor é uma maravilha, quando o cenário vem contrário, custa caro e está custando caro ao fundo, ao XPPR e aos seus cotistas. Sim, Rafael, captou, exatamente. Então, a alavancagem do TRX pode se considerar como não especulativa? Pode se considerar como não especulativa. Quando que ele alavanca? O XPPR, quando ele tem um contrato atípico e ele faz um CRI que tem como prazo o mesmo prazo do contrato ou prazo menor do que o contrato. Então, ele tem, exceto se ele tomar um calote do inquilino, tá? Vamos tirar essa possibilidade por enquanto. Então, ele tem um contrato dizendo que por 10 anos ele vai receber X mil reais por mês. E aí ele faz uma dívida lastreada neste contrato que tem o mesmo prazo ou um prazo inferior. Imagina, eu posso ter um contrato de 15 anos e fazer um CRI que vence em 10. Então eu estou totalmente coberto nessa situação. E eu não estou projetando que o imóvel vai me gerar uma renda tal. Eu tenho uma renda contratada. Eu tenho um fluxo de caixa já conhecido. Então essa especulação, essa alavancagem não é especulativa. Agora, o que acontece em outras situações? Por exemplo, shopping. Shopping não tem contrato atípico para alavancar, tá certo? Então, o que coloca lá? Ou um monte dos contratos de locação de várias lojas, mas que eles não vencem em 10 anos, vencem alguns em 1 ano, outros em 3, outros em 5, outros em 6, tudo mais. Então, pega um monte de contrato e os prazos, por exemplo, não casam com o prazo total da dívida, se ela for maior do que o prazo médio dos contratos. Então, você já tem uma especulação aí, tá certo? Às vezes, o que acontece é, o fundo compra um imóvel e, ao invés de pagar o imóvel todo à vista, combina com o vendedor, ó, aceite receber a prazo, na verdade, você vai receber tudo à vista, mas assina o contrato de venda, aceitando receber em X parcelas ao longo de 10 anos. Aí eu pego este contrato de compra e venda, cedo para uma securitizadora, a securitizadora, então, adianta esse recurso, vai parar no bolso do vendedor. Então, ele vendeu, de fato, recebendo à vista, mas ele assinou um contrato aceitando receber parcelado, para que este contrato seja um lastro que tem recebíveis futuros e que possa ser antecipado, né? Recebíveis que possam ser antecipados via securitização. Então aí não está nem lastreado no que o fundo recebe, está lastreado naquilo que o fundo se comprometeu a pagar. Então é uma alavancagem mais especulativa, certo? Então é importante a gente ir aprendendo cada vez mais sobre a alavancagem, diferenciar uma da outra e sem cravar que uma é boa, a outra é ruim. Uma é mais arriscada, a outra é menos arriscada. Se uma é mais arriscada, você tem que esperar mais retorno. Se outra é menos arriscada, menos retorno. E principalmente, eu tenho um contrato atípico com uma dívida também no mesmo prazo, mesmo indexador, tá, maravilha, beleza, mas quem é o inquilino desse contrato atípico? É uma empresa pequena, média, uma empresa com dificuldades financeiras, então ela tem essa boa característica de casar os seus parâmetros, mas o risco de tomar um calote é grande, e se isso acontecer, passa a ter carrego negativo para o fundo, tá certo? Então tem muita coisa para a gente olhar na alavancagem para que essa discussão fique
cada vez melhor, porque você entenda cada vez melhor as diferenças de alavancagem que acontecem dentro de um fundo imobiliário. Então, esse é o fato relevante do XPPR, uma venda bem abaixo do valor, né, do valor pago pelo imóvel, gerando um prejuízo de 14, quase 15 centavos por cota, mas que é um prejuízo menor do que carregar estes imóveis. É essa a situação, né? Daí a venda ter sido melhor do que não vender. Vender o imóvel e diminuir o tamanho da dívida.